é bem interessante esse trabalho que vocês estão fazendo, esse registro, porque eu fui em busca da minha história como estudante e como professora aqui na universidade. Já devia ter feito há muito tempo, porque muitos estão desaparecendo, muitos professores foram embora. A gente tem muito para contabilizar e para comemorar com essa oportunidade. Para poder os jovens que virão tenham conhecimento de como foi a construção, porque às vezes você consegue uma coisa e não sabe como aquilo foi construído. Aquele velho pensamento da história, né, que você tem que entender o passado para você compreender o presente e também estimar o futuro, né? Então, eu acho que esse contexto histórico é importante para você saber qual é a direção do curso de contábeis, pelo menos aqui na universidade, né? O nosso curso, como vocês têm conhecimento, começou em 1962 como Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábil, posteriormente com esse título, né? Então tinha 50 vagas para o curso de contábeis. Mas era obrigado a começar por economia. A gente era obrigado a cursar o primeiro e segundo ano de economia. Os que destacasse optar por economia. E eu me destaquei e terminei o segundo ano com a média 79, na média era 100, né? Aí o professor o professor Wilson Mendes, que era diretor na época, disse: senhor Messias, você já é contador, já tem escritório de contabilidade, faça economia. Eu digo: quero não, eu vim para cá para fazer contábeis. Disse: mas não tem um aluno que queira contábeis. Faz 2 anos que não tem um aluno. O último que aconteceu aqui faz 2 anos. E eu não posso fundar o curso. Eu digo: mas só quero contábil. Se não for contábil, eu vou desistir. Esse não vai não. O senhor vai entrar em campo e vai conseguir, no mínimo, 25 alunos. Se você conseguir, eu começo o curso de contabilidade. A primeira turma concluiu em 65 para 66, então o curso de Ciências Contábeis teve um interregno, uma pausa sem haver vestibular. Quando eu fiz o vestibular, no final de 68, inclusive o colega Mascarenhas também foi meu colega de turma, colega de vestibular, a gente não tinha vestibular para Ciências Contábeis. Eu passei com a turma para fazer o curso de Ciências Econômicas. E a turma antes da nossa, de 68, foi a segunda turma, que foi do professor Messias, que terminou em 71. A minha turma foi de 72. Só que no terceiro ano de faculdade, que nós fazíamos economia, houve uma pressão para que a nossa voltasse até o curso de Ciências Contábeis. Então, no terceiro ano foi que nós optamos em fazer Ciências Contábeis, que era no tempo de faculdade ainda. Contabilidade, economia, administração, que eram todos juntos, ali na Junqueira Aires. E depois passamos para Apodi. Em frente a onde hoje é a Jacaúna, ali na esquina, uma repartição do Estado. Foi quando foi reconhecido o curso federalizado, essa coisa toda. E no terceiro ano que nós faríamos da faculdade, que nós fizemos, então começou a funcionar o curso de Ciências Contábeis. A nossa turma, que era de Economia, passou a fazer Ciências Contábeis, agregando alguns alunos. Quer dizer, nós que éramos de Economia, uma minoria que optamos para fazer o curso de Ciências Contábeis. Se eu não me engano, foi 7 alunos. E foi complementada com alguns alunos que já eram formados em Economia e tiveram o direito de reingressarem já no terceiro ano de Ciências Contábeis. Quando colamos Gal, foi já aqui na universidade, aqui no campus, na praça cívica daqui do campus, né? Nesse tempo, estava em final de 72, estava ainda em construção o campus da universidade e eram uns barrancos, tinha chovido, estava um lamaçal lá ali perto da pista, não tinha nem pista, era um estado de barro, foi um pandemônio. Todas as turmas da universidade se formaram e receberam o diploma aqui. Isso em 1972, faz tempo, né? A gente tem que fazer uma referência ao Ulisses Celestino de Góes, que foi o criador e um dos precursores
daqui do curso do Departamento de Ciências Contábeis na UFRN. A gente não pode deixar de lembrá-lo em momento algum, até porque foi ele o precursor e criador do curso de Ciências Contábeis, junto com seus companheiros das primeiras turmas do curso de Ciências Contábeis. Olha, a estrutura realmente era muito pequena, nós tínhamos poucas, eram poucas turmas também, né? Eu me lembro, quando eu estudei, quando nós estudamos, era uma entrada por ano. Hoje nós temos 4, né? Quando eu iniciei aqui, era quadro negro, com giz. Foi uma luta, eu tentava conseguir um quadro de acrílico, não conseguia, de pincel, não tinha jeito. Então eu fui o primeiro que inovou para dar aula com projetor. Tinha um projetor, disse esse professor Neves, esse projetor é para uso do professor Neves. Aí mandei produzir todo o meu material. Tive que pagar para o desenhista fazer as transparências, comprar uma caixa de transparência, produzir, o desenhista fazer as transparências de aula, para dar aula com um projetor. Os espaços eram muito menores e tudo. Aqui mesmo, né, quando nós mudamos, já como professor, os equipamentos que nós tínhamos eram disputados a quase briga, porque quando você ia conseguir um retroprojetor, você tinha que entrar numa fila do tamanho 1 para um retroprojetor, que hoje ninguém usa mais, certo? Então, a dificuldade era muito grande naquela época, era muito grande. Mas, em compensação, aliás, não tem nem o dizer em compensação, porque não tinha compensação nenhuma, né? Na época era máquina de contabilidade, máquina de escrever, máquinas... A gente tinha máquinas que eram princípio de contabilidade, que trabalhavam com fichas, mecanografia. A gente criava uma empresa e desde a fundação fazia o contrato social, ativo, movimentação, compras e vendas, até chegar no final do balancete, encerrar o balancete, fazer o balancete de ajuste, fechar o balanço. Na época era lucros e perdas. Hoje é demonstração de resultado. Na época era lucros e perdas e terminar o balanço. E aqueles que concluíssem terminar o balanço também concluía o estágio do laboratório para merecer o diploma. O diploma só saía depois que concluísse o ano do laboratório. Eu terminei meu curso de Ciências Contábeis, graduação aqui no campus universitário. Eu estava naquela época, contando as minhas filhas, era colação de grau coletiva, lá na praça, no campus universitário. Ali na praça, que até os gaiatos, os estudantes diziam, poxa, a gente passa a vida toda colando, ainda vem colar grau em público aqui, né? Ainda vem colar em público. E ali foi a colação de grau. E o campus, nós somos pioneiros aqui dentro. Acho bastante interessante essa questão, porque eu sou do tempo que aqui professor dividiu o giz para dar aula, né? De faltar energia, de ter greve. Eu tive essas experiências enquanto aluno, um espaço restrito, que alguns professores já falaram isso aqui, enquanto professor. Quando eu fui professor substituto, essas mesmas dificuldades ainda persistiam, de ter que quebrar giz com um colega da sala do lado e ter que dar aula com essa logística, né? A gente até brinca, né? Da época do cuspe-giz, você não tinha outro recurso. Aquela geração ali, né, da minha turma com as turmas anteriores e posteriores, né, vamos dizer assim, do intervalo de 2 anos para cima, 2 anos para baixo, ela passou por essa mudança, né, do curso, na verdade a mudança da universidade de forma geral, né? Então, a gente realmente entrou aqui no setor 5 com o quadro negro, né, o quadro verde, né, de giz, né, não tinha data show, enfim, era ventilado na sala e tal. Então, enfim, o pessoal que está pegando o curso hoje, os cursos em si hoje, tem muito mais melhorias do que a gente tinha anteriormente e até nas entrevistas que a gente fez, né, anteriores, os outros professores antes de mim, né, já falaram isso, que pô, a geração de vocês já pegou uma coisa muito melhor que a nossa. Você chegava aqui, vinha de ônibus, você vinha pisando no barro, não tinha calçamento, não tinha nada. A estrutura, mas nada daquilo tirava o nosso brilho de estudante, né? Estudante é estudante, seja lá onde for, com um prédio muito rico, ou então num prédio pobre, ele quer estudar.
E é um tempo diferente na vida do jovem, né? Pelo menos para mim foi assim. Nosso curso desenvolveu muito, houve vários concursos, muita gente entrou, Mascarenhas foi um deles, Carlos Chaves foi outro deles, Edson Amaral foi outro deles, todos eles foram concursados posteriormente, ingressados na universidade. Quando eu comecei a ensinar aqui na universidade, o curso de Ciências Contábeis era subjugado, quer dizer, era subordinado ao departamento de administração. Não era o departamento de Ciências Contábeis, não tinha departamento de Ciências Contábeis, não. Isso veio posteriormente. Rapaz, lá pelos anos 80, realmente, por aí, 78 a 80, eu me lembro que o pessoal de administração queria que eu ficasse. Era administração e contabilidade, e a economia estava separada. E o pessoal da administração queria que eu ficasse em administração. E o de contabilidade queria que eu ficasse em contabilidade. Como é a minha formação? É de contador, eu preferi ficar em contabilidade. Mas muita gente, aliás, muita gente não, alguns professores que eram contadores preferiram ficar em administração. Mas eu acho que eu fiz a coisa certa porque é o que é a minha formação e o que eu gosto, e, enfim. E fundamos o Centro Acadêmico de Ciências Contábeis. E aí, por orientação do professor Severino Lopes, que era o chefe de departamento, o professor Sinfrônio, o coordenador do curso, o professor Messias, o professor Eufrânio de Oliveira Souza, presidente do Conselho de Contabilidade, nós elegemos o patrono do Centro Acadêmico, Ulisses Celestino de Góes, que é o patrono da contabilidade do Rio Grande do Norte. E ele veio aqui em vida e nós constituímos o Centro Acadêmico. Foi um dia de festa, um dia de muita alegria, com a presença dele. E aí começamos a desenvolver o nosso movimento estudantil, elegemos uma diretoria, Suzana Alencar foi a primeira presidente, né? E foi um momento muito ímpar, uma mulher já à frente. Criamos junto com o professor Juvino, Edmilson Juvino e Josi Carla, a empresa Júnior de Contabilidade, que era uma necessidade da época e os alunos exigiu essa empresa, porque os alunos organizados, eles conseguem as coisas. A gente tem que entender isso, que os alunos, quando se organizam, isso é um recado para vocês que estão assistindo. Quando se organiza, exige, os professores têm que atender, dentro das possibilidades e limitações, mas é uma proposta interessante para os alunos se reunirem sempre para poder ter um diálogo com o departamento, a coordenação. A empresa Júnior, em teoria, está ali para ensinar você a se adequar ao mercado, né? Tem várias pessoas hoje na empresa Júnior trabalhando, vários alunos na empresa Júnior trabalhando. Então, às vezes, eles me ensinam coisas que eu vejo assim, poxa, realmente, né? Isso aí acontece. Então, é um trabalho assim que é muito digno para o aluno, mesmo que não seja remunerado, você trabalhar com a empresa Júnior, né? Para você fazer talvez o bem até para o próximo, né? Porque você está passando o conhecimento que você obteve em sala já para outros alunos que não estão no mesmo nível que você, né? Você, tipo, do sexto período, você passa para o de terceiro período, né? Então, essa sequência aí, acho que ela é muito bacana para a universidade, enfim, para qualquer aluno que possa ingressar na empresa Júnior, é uma atividade bastante satisfatória. Pelo menos, assim, mesmo com todos os problemas, para mim foi muito. Nunca passou pela minha mente ser docente, nunca. Bem, aí a docência foi o seguinte, eu nunca pensei em ser professor, na verdade, né? Assim que eu colei grau, que entrei nesse curso de especialização na UFRJ, a UFRN lançou a primeira vez o concurso de professor substituto, que era uma figura um pouco diferente da situação de professor efetivo. Não existia professor substituto aqui no nosso curso. E aqui no CCSA também eu creio que nós fomos os primeiros, eu e a professora Alcima. Então, era uma experiência nova e nós não sabíamos como lidar ainda com a situação. Sabíamos apenas que tínhamos um prazo definido, não é como hoje que o professor substituto, ele terminando o contrato dele de 2 anos, posteriormente ele pode ingressar novamente se ele fizer um novo concurso. Naquele tempo não podia mais, você passava os 2 anos e tinha obrigatoriamente que sair, passar 2 anos fora e depois desses 2 anos é que podia tentar novamente um concurso, novamente como substituto. Então,
eu resolvi aceitar, né, esse desafio porque eu queria muito ser professora. E aí fiz aquele concurso, fui aprovada, fui a primeira professora substituta do departamento, entrei aqui em abril de 1996. Havia uma sobrecarga imensa de trabalho para os professores. Foi prometido a eles, à época, que em havendo essa turma nova no turno matutino, haveria ingresso de mais professores, só que isso não se concretizou. Então, para eles foi um alívio ter também mais 2 professores, mesmo que substituto. Eu entrei em 2001, durante o curso, eu sou uma pessoa altamente envergonhada, né, tímida, e durante o curso sempre fui muito estudiosa. Aí o professor Anailson me convidou para fazer monitoria, a seleção da monitoria. Não vou não dá para mim não. Aí foi realmente onde eu descobri, aí ele me forçou a ir fazer essa prova, eu fui fazer e comecei. Quando eu entrei no primeiro dia na sala de aula, me apaixonei por aquele ambiente, eu disse, é isso que eu quero. Até então eu queria ser contadora, mas não sabia ainda a área que eu iria atuar. Mas quando eu entrei em sala de aula, eu disse, é isso que eu quero. Aí participei de projeto de monitoria, participei de projetos de pesquisa durante a graduação. Aí quando eu finalizei o curso, em 2005.2, eu já fiz a seleção do mestrado. Aí passei no mestrado, à época também não tinha bolsas, então fiz a seleção também para professor substituto e já iniciei esse processo da docência. Não houve realmente nenhum entrave, nenhum problema entre função de professor substituto ou efetivo. De fato, a gente se conhecia simplesmente como professores do curso de Ciências Contábeis. Como agora, ainda hoje, eu não sinto nenhuma diferença entre os professores efetivos e os substitutos. Em 2006, aí eu comecei na docência como professora substituta. Bons professores substitutos, que acredito que é uma coisa para ser valorizada. O curso tinha 14 professores substitutos. Você tem ideia de como era o curso, né? Tinham 18 professores efetivos, quer dizer, quase metade dos professores eram substitutos. Então essas pessoas são, assim, a próxima geração que vão gerar netos e bisnetos, né? Com o Reúne, a adesão do Reúne, que foi já numa gestão anterior de Anailson, nós criamos a quarta entrada. Foi criada a quarta entrada do curso e na negociação nós iríamos ter um acréscimo de 3 professores no quadro e alguma ajuda financeira para melhorar o curso. Com essa mudança, nós capacitamos mais de 20 professores em nível de mestrado e doutorado, e todas as outras instituições absorveram essa mudança que houve no curso. Então, se isso ocorreu num breve espaço de tempo, em função da dinâmica que o tempo exige, eu vejo a gente assim, um papel de destaque. E o aluno que vem, ele vem mais preparado, exigindo mais da gente, dar uma qualidade melhor, né? Uma das nossas conquistas foi esse bloco, o bloco H, porque que nós conseguimos, já inclusive com a reforma, criar aqui um laboratório novo, esse auditório, e mais 3 salas para disciplinas complementares, que geralmente as turmas são menores. Hoje a gente tem, né, a própria biblioteca setorial ali naquela vizinhança, né, ganhamos esse presente, né, da universidade, então a gente pode já realizar esse trabalho não naquela salinha tão pequena e mal estruturada, que já servia, mas está muito longe daquilo que a gente tinha nessa época. A gente já conta com espaços de convivência, né, não só pela beleza estética dos nossos jardins, do ambiente climatizado, mas pelo conforto que nos propicia mais condições de estudar, de se dedicar e de permanecer dentro do campus. Hoje em dia eu participei aqui dessa construção desse novo campus, dessa nova estrutura. Hoje em dia os tempos são outros, novas tecnologias, tudo você acessa do seu celular e é muito bom hoje em dia, né? Faz uma diferença muito grande desses 23 anos de convivência dentro da universidade.
o aspecto, né, o aspecto físico e o modo como a gente convive com as pessoas. Que eu diria assim, que para uma profissão como a nossa, que geralmente é dita mais dura, né, a gente tem muita afetividade envolvida nesse contexto. E é uma construção coletiva que a gente vem sempre progredindo nesse sentido. O nosso curso evoluiu em termos de quantidade de alunos, quantidade de professores, qualidade dos alunos, qualidade dos professores, quantidade de infraestrutura, qualidade da infraestrutura. E eu vejo diante do cenário que se aproxima, né, que já está aí, com redes sociais e outros recursos que exigem que nós, docentes e alunos, tenhamos uma relação assim amistosa com essas novidades, que Contábeis possivelmente vai dar um passo à frente. Porque o nosso curso tinha muita dificuldade, porque nós não tínhamos doutores. Quantos doutorados tinha no Brasil? Certo? Então, os nossos doutores eram muito poucos. E como tinha o multi-institucional, que podíamos qualificar muita gente, tá certo? E professores dispostos a se qualificar, aí nós conseguimos. E criar todos os meios para que as pessoas tivessem facilidades. Nunca criamos nenhum obstáculo, ao contrário. Buscamos sempre facilitar a vida das pessoas para que se qualificassem. Na verdade, o curso de Contábeis, a gente se focou muito nos professores, mas é claro que os outros entes desse curso também fazem parte e talvez seja até tão importante ou mais importante do que os professores, né? Os alunos incluindo eles, né? Fora os alunos, tem, como o próprio disse, né? Artemísia, Marília, Ridan, Iva Rocha, né? Bandeira, Hélio, pelo menos esses, os que eu conheci aqui, né? Que são os servidores do departamento e da coordenação, né? A própria Marileila, que também é ligada à coordenação, mas é da pós, né? Mas também são pessoas ótimas, então eles que na verdade é que fazem um trabalho, entre aspas, sujo, né? De botar tudo em ordem para a gente trabalhar, para a coordenação trabalhar em dia, para o departamento trabalhar em dia, né? Para os professores ter todo o material disponível, enfim, tudo. Eles são talvez a peça realmente mais importante de toda a estrutura, né? Em termos estruturais. Tá, tem muito. Meu nome é Elisana, Elisana Roberta Ferreira da Cunha Vieira Lucena. Vixe, mas... Nossa, quem sabe não pode contar, não. Isso é uma coisa séria. Porque logo no início, nós recebíamos alunos aqui com os calouros e fazíamos uma reunião com os pais. Ora, os pais vinham aqui, a gente recebia os pais e recebia os alunos. Mostrava a grade curricular, dava uma aula sobre a questão dos créditos, as disciplinas que estavam vinculadas que ele não podia perder, a responsabilidade de cada um. E a gente criava um laço de amizade com os pais também, eu como coordenador e meus colegas de trabalho. E certo dia esse aluno faltou 7 dias na semana. Então fiquei preocupado, eu liguei para a casa dele, que eu tinha o controle de todo mundo. Alô? Aí a mãe dele atendeu, disse, olha, eu gostaria de saber onde está o Biratã. Ele disse, o Biratã está na universidade. Está não. Faz 7 dias que ele não está. Com 15 minutos depois, chegou o Biratã. Professor, o senhor me entregou. Me entregou o quê? Não, professor, arranjei uma primeira namorada. Estou aí numa situação que eu não posso perder essa oportunidade. Olha, é o seguinte, se faltar mais um dia, eu lhe reprovo. Ou seja, ele terminou o curso, o estágio e terminou com a namorada dele. Contabilidade também é programa de relacionamento, digamos assim, né? O pessoal casa, né? Namora, né? Temos mais alguns professores e alunos que se casaram. E são muitas histórias, né? Então, se a gente for falar disso, eu acho que dá uns 2 ou 3 livros, uns 10 horas de programa. Eu sou a prova viva de que realmente a academia forma você, educa você e quem sabe até lhe proporciona um casamento, né? Como foi o que ocorreu comigo. Minhas provas eram meio pesadas, né? E eu fazia prova que só saía, eu não reprovava ninguém, mas só saía sabendo. As provas começavam às 7 horas, terminavam às 12 horas da noite, 12h30 da madrugada. Eu me lembro um dia determinado, chegou uma senhora aqui, toda arrepiada, disse, professor, qual é o seu nome? Eu digo, Messias.
tá vendo prova? Eu digo, dá para dar uma olhadinha assim, meu marido tá aí? Eu digo, dá, sim, senhor. Ali. Ele me disse que está fazendo prova e eu desconfiei, acordei agora e vim aqui olhar. Agora quero uma resposta sua. O senhor me dá? Eu digo, pois não. O senhor faz prova toda sexta-feira? Eu digo, não, senhora, é uma por mês. Esse cachorro disse que toda sexta-feira tem prova, fica de manhã em casa. Aí eu vim certificar hoje se era verdade. Mas estou provando que é uma vez por mês e ele dizia que era toda sexta-feira. Outro caso pitoresco foi do professor Magno Amaral, na época ele chefe de departamento, veio um documento da pró-reitoria e ele respondeu. E na hora de responder ele assinou com o dedo, né? Aí eu fui levar. Eu novinho aqui, fui levar. Quando eu cheguei lá, levei uma bronca danada e ainda recusaram o documento. Eu tive um AVC, o médico me deu 3 meses de licença, com 1 mês eu estava dando aula, tonta ainda, para não faltar. Então, quer dizer, se eu exijo de mim, eu tenho que exigir do aluno. E eu analiso as avaliações que fazem, tá certo? Então, você não pode... É salutar o feedback. Agora, tem um aluno que diz que o professor Neves é excepcional, é excelente, tem outro que diz que é péssimo. Você não tem como fazer. Agora eu noto o seguinte, que o bom aluno não elogia Neves, o mau aluno que não quer estudar, mete o pau em Neves, critica Neves. Porque ele não acha que a culpa é dele não querer estudar. Acha que a culpa é do professor que quer ensinar, que é rigoroso, que cumpre com suas obrigações. E eu sempre digo que aluno pode ser jovem e pode ser velho. Parece que tem um princípio de ar do cão, né? E tinha um professor nosso, o doutor Reginaldo Teófilo, era um muito ocupado. Ele tinha N funções, era presidente da Arena da época, era dono da Casa Régio, presidente do Sesc, Senac, da Fé Comércio, da Alcalis, ou da Alcalis, como queria chamar. E faltava muito a aula. E a aula dele era na sexta-feira, o último horário. É um horário péssimo para quem é professor, dar uma aula na sexta-feira, o último horário. Todo mundo só está pensando em farrear. Mas um dia ele chegou, exatamente às 9 horas, entrou dentro da sala de aula, ano do tempo. Aí quando passou uns 15 minutos, faltou energia. A gente, todo mundo, sem se combinar, ficou todo mundo na sala de aula. E ele contou da aula no escuro. E a gente lá, todo mundo lá. Passou uma meia hora, voltou a energia. Aí ele olhou para a gente assim, desagradeceu por a gente ter ficado na sala de aula, ele conversando. Aí ele disse, vocês amanhã podem, isso era do sábado, da sexta para o sábado, vocês podem vir amanhã de 8 horas da manhã do sábado? Com todo prazer, professor. Todo mundo foi unânime. Pois não, professor, estaremos aqui com o senhor. A gente queria ajudar com o professor Reginaldo Teófilo. Aí, 8 horas da manhã a gente estava aqui no sábado. Aí deu aula de 8 até às 12. Aí disse, dá para vocês voltar às 14 horas? Aí nós voltamos. Pois não, professor. Voltamos de 14 horas, deu de 14 até às 20. Aí disse, dá para vocês virem amanhã de manhã, no domingo? Dá, professor. Aí voltamos no domingo, ele deu aula de 8 até às 14. Aí agradeceu a gente, ele disse, para a gente dar o cachê para o Reginaldo Teófilo, deu, foi a gente, reverteu o negócio. Né? A minha noiva estudava comigo e na época o professor Sebastião Figueiredo, é muito meu amigo hoje, ainda é muito meu amigo, e ele achava que ela colava de mim. E uma prova ele, vamos separar os noivos porque senão vai ter cola, vai ter ajuda, e dando risada na brincadeira e tal, mas separou, na brincadeira mesmo separou. Aí quando veio o resultado da prova, eu tirei 9 e ela tirou 10, aí nunca mais ele falou nessa história de separar os noivos porque alguém ia colar de alguém, porque realmente, se fosse por colar, ela nunca seria aprovada, porque eu não deixava colar. Como também ela não me deixava colar, nem se fosse o caso, mas não era o caso porque a gente, graças a Deus, nunca usou desse tipo de expediente. O mais interessante dele é que ele nunca tinha sido convidado para ser paralelo de turma nenhuma. Porque no ano anterior ele tinha reprovado uma turma só de 51, ele reprovou 50, só passou um. Ele disse, olha, que vocês
foram muito bons comigo, atenciosos, sabe a minha situação empresarial, política, e fico satisfeito por você ter feito isso comigo, ter me tolerado esses 2 dias, né? Sexta, sábado, domingo, 3 dias. Mas o que vocês prezaram de mim na formatura, não estou comprando vocês. Estou apenas agradecendo que vocês, a paciência que tiveram comigo, principalmente na noite que faltou energia. Só que aluno, que nós dizemos do cão, quando ele foi terminar o curso, nós voltamos lá para ele, né? O senhor está lembrado, o senhor foi daquela turma que a gente ficou lá, sábado, domingo, faltou energia? Estou lembrado. A gente está terminando, ele veio aqui atrás do senhor e disse, escolha o que vocês quiserem da minha loja que eu darei de vocês de presente. Na época, televisor Telefunk, era preto e branco. A gente botava uma tela colorida na frente para ficar bonitinho, né? Ele disse, pode escolher. E o Telefunk era a marca Tchan da época. E ele simplesmente deu uma televisão para a gente fazer o sorteio. Aí a gente, muito esperto, colocamos ele como paranifo. Aí ele chegou, colocou, ele deu o jantar para a gente, né? Lá no Bosque do Namorado. E mais outras coisas que nós pedimos. Nós tivemos aqui, o nosso primeiro doutor não saiu daqui, ele veio, era natalense, era rio-grandense, mas ele veio de São Paulo, que é o professor Magnus Amaral. Tá certo? Quando ele chegou aqui, então houve a eleição para coordenador. Foi a eleição mais disputada, mais renhida que já houve dentro dessa universidade. Que foi o professor Magnus, se eu não me engano, contra o professor Messias, que ele já era Terezinha Baduíno, foi para Messias, foram contas. Então tinha uma turma que já era de um lado, e tinha a turma que queria o professor Magnus Amaral, porque era de outro, que era novo, com doutorado. Por sinal, ele logrou êxito na sua empreitada, na sua campanha. Ele foi eleito o coordenador, que foi uma farra imensa aqui. Foi uma farra imensa. A gente comprou um tonel desse de gasolina grande, tá certo? E a turma encheu com cerveja de garrafa e barra de gelo triturado. Foi a noite toda com o carro de som ligado ali e o canavial falando no meio da canela. As histórias realmente são bastante interessantes, né? Com o sentido da construção, do momento das experiências que os alunos vivenciaram e também com relação ao sucesso e o reconhecimento, né, que a gente vê. Algumas vezes encontro alunos que vêm apresentar os filhos. Olha, essa aqui foi a professora do papai, ela é importante na vida da gente. Então, é uma lembrança do curso importante, né? Então, são eventos como esse que deixam a gente gratificado pela oportunidade de contribuir na vida das pessoas. O curso de contábeis, queira que não queira, não vamos dizer que é mais importante que nenhum curso, não. Todos os cursos são fundamentais numa sociedade. Mas tem uns que se destacam em relação a governo, a controle, e a contabilidade está aí para fazer exatamente isto, esse controle, mostrar uma transparência nas coisas. É tanto que o Conselho Federal se preocupa muito hoje com essa transparência. E vocês, professores da UFRN, também estão se preocupando com isso, em transmitir essa mensagem para os seus alunos, que deve trabalhar com bastante ética e com a transparência, com a informação muito clara, que seja objetiva, para que quem possa pegar uma demonstração e entender. Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal, ela proporcionou na minha vida tudo o que eu necessito como profissional da contabilidade. Inúmeros ex-alunos meus galgaram altos cargos. Por exemplo, o pró-reitor Anaílson foi meu aluno. Na tributação do Estado, tem uns 20 auditores foram meus alunos. Na Receita Federal, no Banco do Brasil. Eu me encontro um aluno, como me encontrei a semana passada, no médico. Como vai? Ele disse, rapaz, não sei, lhe conheço, mas não sei bem quem é. Da universidade, um professor Neve, rapaz. Eu digo, e você está exercendo a profissão? Sou auditor no Ministério do Trabalho, tá entendendo? Eu fico muito feliz com esse tipo de coisa. Eu acho que esse curso tem um papel importantíssimo na vida econômica e social do Rio Grande do Norte. Colocando, diferentemente do que se pensava no século passado, a contabilidade num papel de destaque, não como uma profissão meramente escritural, mas uma profissão prospectiva que dá capacidade à sociedade, ao governo
de gerenciar seus recursos e tomada de decisões. Na verdade, eu quero aproveitar esse momento para poder parabenizar o curso, né, e agradecer por ter sido formada aqui, por essa equipe de excelência, e agradecer ao UFRN por hoje estar podendo fazer parte dessa equipe para poder ajudar na formação de diversos outros profissionais. Para os alunos, professores, servidores, terceirizados, que acho que não é apenas uma história de um curso, mas são histórias de pessoas que convergem para esse momento, né, para os 55 anos do curso. Os alunos, principalmente, devem ver isso e tentar fazer parte mesmo da história, participar do curso, né, aproveitar o ambiente da universidade o máximo possível, que foi o que eu fiz. É isso. Bom, o que eu poderia dizer que foi um prazer, uma satisfação, uma honra estar aqui compartilhando com vocês desse documentário e que sirva de exemplo para as novas gerações, para as atuais e futuras, de que haja um comprometimento, para o pessoal levar a sério o nosso curso, né? Tanto os professores, como os funcionários, como os alunos, principalmente os alunos, porque eu sei que os professores estão se dedicando, estão se aperfeiçoando, muitos com doutorados, aliás, aqui tem quase todos os professores aqui foram meus alunos, acho que uns 80% foram meus alunos, né? E muitos deles já doutores, etc. E que permaneçam zelosos, criteriosos no ensino e principalmente dar uma mensagem para que o aluno de Ciências Contábeis encare com seriedade, veja que o futuro é promissor para quem faz um bom curso de contabilidade, porque não subsiste o desenvolvimento econômico sem a contabilidade. E o bom contador, ele por si só, ele cresce profissionalmente como pessoa e como profissional. É só ele ter habilidade, ter conhecimento e ter interesse.